Salve, rapaziada que assiste meu canal, tudo bom com vocês? E hoje o papo é sobre empreendedorismo, família. Pra quem não sabe, eu já tive negócio, eu tive delivery, eu tive um delivery de hambúrguer artesanal e já tive, cheguei a quebrar 2 vezes. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos detalhadamente como foi o processo, como que eu comecei, como que foi as dificuldades, como que é a percepção de quem tá dentro, quem tá fora, como hoje eu trabalho como CLT, eu sei como que qual foi a sensação que eu tive pós isso, e vou explicar pra vocês, beleza? Então vamos lá. Em 2016, família, não, em 2018, acho que foi 2018, eu acredito que foi 2018, eu trabalhava num restaurante, e nesse restaurante eu me identifiquei muito com um hambúrguer artesanal. Na verdade não foi no restaurante, na verdade foi uma minha inspiração maior foi uma rede uma rede de hamburguerias que teve aqui, que teve uma explosão muito grande aqui no meu estado. E, cara, sinceridade, eu me apaixonei muito por aquilo, entendeu? Pela qualidade, pelo lanche, pela qualidade do produto, por tudo, entendeu? Pela valorização do produto. Quando você vai num lugar, eu sou muito assim, quando eu vou num lugar, eu vejo muito o que o produto tem a oferecer. Então, na época, eu fui nessa hamburgueria, eu gostei muito do lanche. Eu lembro que eu gostei do lanche, o suco, a maionese. Era, tipo assim, tudo impecável. E o que acontece? Eu me baseei nisso, cara. Baseei nisso. Falei, rapaz, eu vou montar uma hamburgueria pra mim, delivery. Vou fazer isso no meu bairro, porque no meu bairro não tem, porque essa hamburgueria ela ficava em outra cidade. E, tipo assim, era algo que eu me identifiquei com o cara. O dono da hamburgueria era um cara que veio de baixo, tentou várias vezes e conseguiu e venceu. E até hoje a hamburgueria funciona. Eles fizeram, eu lembro que eles fizeram uma fusão com a grande rede de shopping, entendeu? Não deu certo. Ele desfez, criou outras marcas, entendeu? E hoje o cara tem um império, né? Digamos assim, aqui no meu estado. Aí vamos começar por partes aqui para vocês entenderem mais ou menos como que foi. Beleza, depois disso tudo eu decidi fazer. Só que acontece, a gente quando monta um delivery ou como qualquer tipo de negócio ou empresa, as pessoas, ninguém nunca está preparado. Não adianta, a gente não tem um livro como empreender, não existe um livro como empreender no como começar. Hoje as pessoas explicam, tem curso, tem coach que explica isso, mas não é, cara. Cada negócio tem a sua especificação, entendeu? O seu modo de trabalhar vai ser diferente. Então comigo foi assim, cara, eu logo de imediato, eu lembro como se fosse hoje, meu irmão morava junto comigo, eu decidi fazer em casa. E na época era algo muito precário, questão de motoboy. Eu lembro que até hoje é um pouquinho no meu estado que é essa questão de motoboy, mão de obra, essas coisas. Eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a trabalhar e logo imediato rapaz, eu coloquei no iFood. Não, na verdade eu fiz uma degustação. Dessa degustação não deu muito certo. Não, dessa degustação eu fiz uma degustação. Comecei com chapa pequena. Na verdade, a degustação eu fiz com meus amigos. Fiz com chapa pequena. Depois eu fui mudando. Depois eu consegui comprar uma chapa maior. E fui investindo, cara. Fui investindo pouquinho em pouquinho. Cara, eu lembro que nas primeiras semanas não deu muito certo. Porque eu divulguei bastante. Só que era só o WhatsApp. Então eu lembrei que, rapaz, eu tinha que botar no iFood, cara. Fui, botei no iFood. Cara, na primeira semana explodiu de venda, explodiu de venda. Por quê? O iFood, quando você coloca uma loja sua lá, eles botam você lá em cima para poder vender, para você se destacar, certo? E o que aconteceu? O iFood, ele é muito assim, e ele divulga muito, e acabou acontecendo. Vou botar meu telefone para carregar aqui, só um minutinho, amigo. Peraí, eu vou pegar uma máquina, uma extensão aqui, só um minuto. Voltei, rapaziada. Vamos lá, conectar aqui, pá.
Vamos lá. Continuando a história. Aí o que aconteceu? Na época, o iFood, ele dava uma visibilidade muito grande em questão quando você coloca uma loja no iFood. Então, pocou de venda, cara, pocou de venda. Eu lembro que, rapaz, a gente quando não tá preparado para o movimento, a gente fica perdido. Foi um bagunção. Eu lembro que eu tinha os motoboy que tinha, eram uns moleques lá da rua lá que tinham umas motos. Não era nem motoboy ainda, tipo assim, com habilitação e tudo, moto certinha. Beleza. Começando naquele ápice, movimento, por canto, por cadeira. E o que acontece? Querendo ou não, você quando tem muito movimento, você toma prejuízo. Por quê? Você vende, tem muito cliente que não atende, a entrega demora, tem isso tudo. Aí foi acontecendo isso aí, a gente foi progredindo pouquinho em pouquinho. Eu lembro que meu irmão, que ele morava comigo, ele não acreditava nisso. Não acreditava, falava que, não, que isso aí não dá certo, que tem que fazer assim. Mas depois desse dia, ele começou a ver que começou a dar movimento e tal, e decidiu investir também, decidiu entrar junto comigo e tal. A gente entrou junto. Só que acontece, com meu irmão, a gente nunca deu certo, porque, querendo ou não, quando a gente é família, eu nunca parei para escutar ele. Eu sempre fui muito cabeça dura para escutar as coisas. Das primeiras e as segundas vezes que a gente tentou fazer sociedade, não deu certo por causa disso e por causa do meu modo de pensar e por ser cabeça dura, porque meu irmão sempre foi muito assim, sempre pensou de economizar, puxar aqui, puxar ali, entendeu? E a forma de você ter as coisas hoje em dia, com o empreendedorismo, é desse jeito. Beleza. Lembrando, pessoal, que negócio não é simples que as pessoas acham. Que é só montar e dar dinheiro. Não é, cara. Empreender é algo tão complicado, tão difícil de você fazer, que, tipo assim, eu falo que é difícil na questão de você ter disciplina, tem que ser disciplinado, você não pode se deixar levar pelos outros, você não pode achar que o dinheiro da sua empresa é seu, não pode achar que as suas contas pessoais você tem que pagar com o dinheiro da empresa, entendeu? Tem que ter um prolabore, tem que ter um capital de giro, tem que ter tudo isso, cara, porque você pode, você um empreendedor, ele já acorda, ele já começa o mês devendo, ele sempre está devendo, não adianta. Você vai dever para o seu funcionário, você vai dever para o seu fornecedor, entendeu? Os produtos às vezes nem sempre são o mesmo valor. Você faz um cálculo em cima do seu produto, que por exemplo no meu caso era comida, era lanche. Você fazia o cálculo em cima de um produto X, aí chegava lá a carne aumentava, o pão aumentava. Então eu sempre quis o melhor. Eu sempre quis comprar pão melhor, eu sempre quis comprar carne melhor, eu sempre quis oferecer qualidade para o meu cliente. Só que assim, o problema da qualidade é que muitas vezes você vai repassar um valor para o cliente e o cliente não quer, é um público específico. Então eu lembro como se fosse hoje meu irmão, ele falou uma vez comigo, papai, aí a gente tem que mexer com hambúrguer artesanal, porque eu só mexia, eu trabalhava com artesanal. Ele pegou e falou que a gente tem que mexer com hambúrguer normal, tradicional. E eu não quero mexer com isso porque eu acho que isso não dá dinheiro. Na verdade, eu acho que a fonte do dinheiro era o tradicional. E o hambúrguer gourmet também ajudava muito. Só que o tradicional, ele ajudava, ele tipo assim, ele supria a necessidade, por exemplo, de um lanche de dia de semana. Por exemplo, a pessoa não tem condição de comprar um lanche gourmet dia de semana, vai comprar um artesanal, vai comprar um tradicional final de semana. As pessoas que estão final de semana, a pessoa está querendo gastar um pouco mais, compram o lanche artesanal, certo? Então, pelo fato dessa cabeça dura minha, eu acho que foi um dos motivos de eu ter falido, cara. Por quê? Eu não escutava, eu era cabeça dura, trabalhava demais, eu trabalhava, tipo assim, trabalhava e não via lucro. Com meu irmão, a gente começou a ter um pouquinho de lucro, porque puxava aqui, puxava ali, ele conseguiu economizar. Só que também eu não conseguia ver o dinheiro, por quê? Porque ele segurava, ele guardava. E aí, na época que na segunda vez que a gente reinaugurou e tal, eu tava casado, eu tinha filho, então tinha tudo aquilo, eu tinha que arrumar um emprego de dia para trabalhar à noite. Então, no final das contas, ficou muito puxado. Por quê? Na primeira vez não deu certo e tal, porque eu lembro que foi questão de brigas, eu e meu irmão, a gente brigava muito, discutia, não deu certo por causa disso. E a outra vez foi por causa disso também. Aí ele lembra que ele foi pro Pará, a gente voltou, tentou montar um negócio. No final das contas, resumidamente, não deu certo. Essa parte aí não deu certo. E foi assim. Mas eu vou dar uma resumida na história para vocês entenderem. Negócio não é do jeito que a gente pensa, igual eu estava explicando. Não é simples assim. Entendeu?
às vezes você trabalha muito mais, você se preocupa muito mais. E um dos problemas muito grandes que eu tinha é a questão de mão de obra, entendeu? Mais questão de motoboy. Por quê? Eu ficava muito chateado sobre questão de mão de obra de motoboy, porque acontecia o seguinte, eu pagava na época, eu lembro que era R$ 80. Eu pagava R$ 80 e pagava todas as entregas pro motoboy. Todas as entregas eu entregava pro motoboy. Tinha vezes que se ele fosse fazer qualquer tipo de... Se ele fosse para mim no mercado, eu pagava a taxa. A taxa no meu bairro, eu lembro que na época era R$ 4, R$ 5. Ele ganhava. Saía para outros bairros, 5 a 6, até R$ 10, até R$ 12, eu lembro. Então, eu lembro que na época eu pagava R$ 80. 80, às vezes aumentava até para 90. Entendeu? O dia da movimento eu pagava até uma mais. E tinha muitas vezes que ficava. E eu era um tipo de cara que eu era muito exigente, cara, com questão de vestimenta, questão disso tudo. Eu sempre pedi pro motoboy, pô, vende calça, vende tênis, pra você passar uma imagem melhor pro cliente. O cliente não achar que, tipo assim, que é um lugar que tá, pô, tá jogado esse lugar, não passa credibilidade. E o cliente é muito assim, de reparar. E já passei muitas raivas, cara, com o motoboy. Cheguei a discutir, cheguei a brigar, entendeu? Então, no final das contas não dava certo. Já cheguei a ficar na mão, entendeu? Então, o que acontece? O problema de hoje em dia também, o mercado tá muito complicado, questão de mão de obra. E realmente, eu tava vendo um vídeo hoje, empreender, você tem que entender tipo assim, você tem que entender do começo ao fim da sua operação. O que você tem que entender? Por exemplo, o meu ramo era poder... Eu sabia montar, eu sabia fazer suco, eu sabia fazer tudo. A única coisa que eu não sabia fazer era entregar. Que eu acho que na minha percepção eu deveria ter comprado uma moto, eu deveria ter feito as minhas entregas, botava uma pessoa lá, um chapeiro, entendeu? Entregava. Ou às vezes entregava e fazia, entregava. Eu acho que é isso que eu não precisava. Porque assim, cara, mas ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, cara. Eu tive muito. Até hoje eu não ando de moto porque eu tenho muito medo de me acidentar, porque eu acho muito perigoso, entendeu? Porque é muito grande a correria de você entregar, você fazer e tudo isso. Às vezes você tem que contratar, você contrata uma pessoa. Aí, por exemplo, você vai e sai de um lado, você vai para entrega, aí você contrata um chapeiro, aí o chapeiro não vem. Aí você fica fazendo as duas coisas. É complicado no começo. No começo é muito complicado. E primeiro, você sempre tem que ter dinheiro em caixa. Não adianta. Não adianta, cara. Igual eu fico vendo muitas pessoas aí que querem mexer com o negócio, acham que é fácil. Não é fácil, rapaziada. Não é fácil. Tô falando real. Não é simples, não é esse mar de rosa que todo mundo fala que você vai empreender e você vai ganhar dinheiro. Não vai. Primeiro, o negócio é seu, certo? Segundo, as contas não espera. Você tem que poupar dinheiro, você tem que ter disciplina. Não é simplesmente pegar o dinheiro da empresa e comprar as coisas que você quer. Primeiro passo, primeira coisa que é o inimigo do empreendedor, o lazer. Você vai ver muitos amigos seus curtindo, saindo no final de semana porque eles trabalham de CLT. Eu vou falar por isso pra você. Eu não consegui desfrutar minha vida trabalhando pra mim. Não conseguia, cara. Primeiro, você que vai fechar, você fecha. Parece que você fica pensando no negócio 24 horas. Você vive pro negócio, você dorme e acorda pensando de quem você tem que pagar, que você tem que vender, entendeu? Se fosse todos os dias, você vendesse, por exemplo, vendesse R$ 1.000 todos os dias. Ótimo. Daria X valor no final do mês. Mas não é, cara. Hoje você vende 2.000, R$ 2.000, amanhã você vende 200, 300. Entendeu? Infelizmente o negócio é desse jeito. É uma coisa muito volátil, é irrelevante. Às vezes você vende, às vezes não vende. Então, assim, depois que eu fechei, depois que eu me enfiei de dívida, que eu decidi mudar, falei, cara, vou mudar, vou fechar, porque não tem jeito. Acabei fechando. E lembrando que a segunda vez que eu fechei, eu lembro que meu irmão tava comigo, ele quis sair, na verdade ele não quis ficar e tal, saiu fora, porque na cabeça dele ele achava que não dava certo. Beleza. Eu continuei, tentei, eu lembro que eu tava conhecendo a minha ex-mulher, e eu lembro que um dos principais motivos de eu fechar foi o iFood. Por quê? O iFood tem uma forma de pagamento na plataforma que é cartão, dinheiro e pagamento online. Eu acredito que hoje eles estão meio que colocando a forma de pagamento em dinheiro meio que em extinção. Porque a pessoa pagar só em cartão, na entrega ou pagamento online. Pagamento online funciona da seguinte forma: você pega, o cliente vai lá, cadastra seu cartão no iFood e o iFood simplesmente pega o dinheiro do cliente, que ele compra o seu produto e te repassa daqui a 15 dias.
Você acha isso certo? Eu nunca achei certo essa forma do iFood. Eu sempre achei que as empresas eles deveriam pagar na hora. Por exemplo, o cliente, você vende um lanche a R$ 30. Eu acho que o iFood deveria fazer o seguinte: eu não sei se existe mais isso, porque eu não tenho mais loja, eu não sei como é que funciona. Mas eu acredito que tinha que ser assim, cara. Por exemplo, lanche de R$ 30. Se o iFood cobra, o cara passou a venda lá no cartão, deveria cobrar a taxa do iFood, por exemplo, passou X valor. Passou 1,50. O lanche é 30. Digamos que o iFood vai, te repassa esse valor para você na sua conta, já deposita na hora, já cai na hora ou cai no dia seguinte, porque é importante, cai no dia seguinte e pega a parte dele, cara. Igual tem muita maquininha de cartão faz isso. O PagSeguro fazia isso, faz isso, não sei se faz, o Mercado Pago faz. Mas assim, deveria fazer isso. Aí acontece, o iFood vai pegar seu dinheiro, paga em 15 em 15, ou paga em 30 e 90, que tem essas opções lá de pagamento. No meu pagava de 15 em 15 dias. Cara, eu lembro que o iFood quebrou as minhas pernas. Eu, tipo assim, eu era pequeno, cara, eu era pequeno. Foram R$ 600 que o iFood travou e não depositava. Não depositava o dinheiro, eu passando dificuldade, não tinha como pagar. Eu tive que fechar, porque era tão pequeno, R$ 600 naquela época. Fechei as portas por causa do iFood. É desse jeito, os grandes parece que gostam de prejudicar os pequenos. E eu fui pesquisar na internet, tinha muito repasse que eles não pagavam. O iFood também é desse jeito, eles não pagam. Às vezes pode acontecer de, tipo assim, de você ter 10, 15 mil para pegar de repasse, eles não pagavam. Entendeu? Eu acho que dava prioridade pros grandes, que pegavam os parcelados de 15, de 90 dias, porque tem gente no iFood tem gente que trabalha no iFood, que tem loja que pega com 90 dias por dinheiro. Entendeu? Porque tem capital de giro, consegue movimentar, tem estoque, tem tudo. E um dos motivos que eu fechei foi por causa do iFood. Da segunda vez que eu abri, primeiro foi por causa de desavença, porque eu era casado na época, eu discuti com meu irmão por causa de pouca coisa, a gente não deu certo. Aí eu decidi seguir sozinho. Aí depois de seguir sozinho, eu me deslumbrei, realmente o lucro começou a fluir, comecei a ter lucro. Na pandemia, foi na pandemia que começou hoje, comecei a ter lucro na pandemia, comecei a trabalhar bastante na pandemia. E na pandemia eu consegui comprar um carro, eu consegui comprar um celular, eu consegui trocar de roupa. Eu consegui comprar bastante, não, trocar de roupa não, eu consegui comprar bastante roupa pra mim, consegui comprar as coisas, me deslumbrei, comecei a gastar o dinheiro da empresa. Então nisso eu comecei a me endividar, eu tive que pegar dinheiro emprestado com os outros, e nisso tudo virou uma bola de neve, certo? Me endividei e tal, então decidi recomeçar. Eu falei, cara, eu vou fechar, vou recomeçar, vou trabalhar de carteira assinada pros outros. Se der vontade, eu reabro. Eu volto pra cá, eu abro no lugar onde eu tô. E foi isso que eu fiz. Fui, voltei, comecei a trabalhar de carteira assinada numa empresa, que era lanchonete também, que era o meu ramo, que eu me identifico muito. Então comecei a trabalhar nessa área de novo. Só que a única coisa ruim de você trabalhar pros outros é que trabalhar à noite é muito ruim, cara. Você não tem vida. Eu, quando eu era dono, não tinha vida. Trabalhava de noite. Ia dormir tarde, acordava, tinha que acordar, às vezes, acordar cedo para poder fazer compra. Uma correria tremenda. Quando eu vim morar, quando eu vim morar, quando eu vim trabalhar pros outros, eu tinha uma coisa que eu ficava muito tranquilo, minha consciência era muito livre. Era questão de eu não ter preocupação, eu só trabalhava, eu só vinha, trabalhava e ia embora. Isso, cara, quando você trabalha sob pressão, quando você trabalha muito angustiado, pensando que você tem que vender e que não vende, no dia que você quer que vende e não vende, aquilo ali quando eu fechei, me tirou um pesadelo, um fardo das costas tão grande, cara. Então, rapaziada, se vocês querem empreender, querem ter negócio, foquem nos seus negócios. Foquem, tenha disciplina, junte dinheiro, guarde dinheiro. Para vocês chegarem a fechar um dia, vocês não tem que se preocupar de ter que vender. Cara, eu poderia estar trabalhando, poderia estar vendendo, poderia estar lucrando. Então, foquem nisso, guardem dinheiro, o principal, guardem dinheiro. Porque tudo pode acontecer. Pode acontecer o seguinte, você ficar sem energia no dia que você for trabalhar. Isso pode acontecer, você perder dinheiro. Entendeu? Então, tem muita gente que trabalha para os outros que não tem essa noção. O cara que tá perdendo dinheiro, filho. Infelizmente, nesse Brasil é desse jeito. Você tá perdendo dinheiro se você não abre. Então, rapaziada, esse foi uma das experiências que eu tive. Quando eu fechei e comecei a trabalhar para os outros, eu senti uma paz tão grande. Até hoje eu não me preocupo. Eu tenho uma leveza, eu trabalho de carteira assinada hoje. Hoje é tão bom, vou ao trabalho, faço meu serviço e vou embora. É a melhor coisa que tem. Então, você que quer empreender, você que quer montar um negócio, dependendo de qual área que você vai fazer, não é tão simples, pesquise. Mas
Tem uma coisa que a gente nunca vai, que você nunca vai descobrir, que são os erros. Os erros você só vai conseguir acertar com os erros. Não adianta, você vai errar e depois você vai melhorar. Você vai, não vou por ali porque ele não dá. E vai assim. Só que acontece, se você tem dinheiro, se você junta dinheiro, tem uma reserva, tudo fica mais fácil. Porque pro empreendedor, você paga como? Se você erra, você paga com o bolso, você paga com dinheiro. E é assim que funciona. Entendeu, rapaziada? Então esse é um vídeozão pra vocês aí que estão curtindo o canal aí, que estão assistindo os nossos vídeos. Hoje o papo é sobre empreendedorismo. Esse foi um vídeo que foi uma experiência, entendeu? Pra vocês. E porque hoje eu pensei, falei, cara, eu tava no meu trampo hoje, falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre a minha história de como foi empreender. Cara, eu poderia ter dado muito certo, poderia estar muito bem hoje. Não deu. Não foi porque é ruim. Não, foi porque foi por minha culpa. Eu admito meu erro, eu simplesmente acredito que foi por causa de mim, entendeu? Mas se eu tivesse acreditado mais, se eu tivesse poupado mais, talvez eu estaria melhor hoje. Mas eu também não me arrependo, entendeu? E tô aqui também na minha vida também não tá ruim, graças a Deus, vai melhorar. Então, esse é um vídeozão para você que gosta, que curte empreendedor, que quer estar nessa área, que quer montar algum negócio, quer começar agora. Essa é pra você. Valeu, família. Tamo junto. Se gostou, curte, compartilha e divulga pra quem quiser ver aí. Beleza, família? Tamo junto. Valeu.